Perfeito. Pode ir? Pode ir, meu chuchu. Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, E eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, pessoal, estamos de volta no nosso período de férias aqui no Psicologia Sincera. Sentiram nossa falta? A gente sentiu falta aqui de estar gravando os episódios e por isso que nós estamos voltando com um episódio super, super especial. E um episódio que vocês podem até usar no carnaval, porque a gente não voltou por acaso perto do carnaval. A gente aqui vai trazer um assunto que eu acho que vocês não estão muito acostumados de ouvir a gente falar. Depois a gente vai falar qual é, porque eu não vou dar esse spoiler pra vocês agora. Eu vou deixar até a nossa convidada falar pra vocês sobre um pouco o que a gente vai falar. Mas estamos aqui com uma pessoa super, super especial. A gente vai começar pelo nosso quadro de entrevistas, porque é uma pessoa que a gente conheceu pelas redes sociais, e a gente ficou loucas no produto dela, nela, e aí a gente falou, não, a gente vai estrear terceiro ano do Psicologia Sincera com essa entrevista que vai ser incrível. A gente vai trazer pautas aqui que eu acho que são super relevantes dentro de tudo que a gente já conversa aqui no podcast. Então, Ana Luísa, se apresenta aí, dá um oi de 2024 aí pra galera e explica como é que esse episódio surgiu. Oi, gente, que saudade que eu tava de estar aqui. Sai, brega! Então, vamos já partir logo pro ponto, né? A gente trouxe hoje a Alice, ela vai se apresentar daqui a pouco. Eu não vou fazer isso por ela, que eu acho que vale a pena ela contar pra vocês sobre ela, a história dela e o que ela veio fazer aqui com a gente. Mas, resumindo, gente, assim, eu conheci a Alice e eu conheci o produto dela. Ela vai explicar um pouco melhor. Mas que, resumindo, do que eu entendi, tinha a ver com instigar conversas profundas que muitas vezes são difíceis nas relações. E vocês, né, quem acompanha o podcast há um tempo, provavelmente ouviu já eu e a Ana Tereza falando muito sobre isso aqui, da importância da gente conversar, da importância da gente se colocar vulnerável, da importância da gente não ter medo ou ir com medo mesmo para ter essas conversas que muitas vezes são difíceis, mas que são mais aprofundadas, que a gente tem que ser vulnerável, mas tá mais para ter relações de mais qualidade. Então eu conheci o jogo da Alice. Fui atrás, comprei. A gente jogou esse jogo, inclusive, no Natal. Eu, Ana Tereza e nossos amigos. E aí eu tive a ideia de trazê-la pra cá, pra ela contar um pouquinho do jogo pra gente. Ver se vocês gostam, ver se vocês se inspiram a usar na vida de vocês. Mas mais especificamente, gente, vocês devem estar vendo no título que a gente vai falar, aqui perto do carnaval também, sobre vida de solteira. E aí vocês podem até parar pra pensar, nossa, mas o que estar solteira, o que vida de solteira tem a ver com conversas profundas, com vulnerabilidade? Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas acho que ao longo do episódio a gente vai tentar convencer vocês, vão mostrar que pode ter a ver sim. Anotem porque vai cair no vestibular. Antes de a gente entrar no conteúdo em si, Alice, primeiro de tudo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se apresenta o jogo. O que você acha que é importante as pessoas saberem sobre você, sobre o jogo, antes da gente entrar no episódio em si? Oi, gente, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Estou muito feliz de estar aqui. Então, como a Ana já falou, meu nome é Alice, eu sou formada em marketing pela SPM no Rio. E eu sou completamente apaixonada por entender as conexões humanas. Então, assim, tem completamente tudo a ver a gente falar de estar solteira e ter conversas profundas e ser vulnerável, né? Isso também vai de encontro com o que eu criei, que é o Isso Não É Um Jogo. A minha empresa é uma fábrica de afetos focada em melhorar nossas relações através de ferramentas lúdicas. E quando eu falo isso, normalmente as pessoas falam, tipo, o quê? Como assim? Calma, porque esse mercado ele é muito novo aqui mesmo no Brasil. E nós somos a primeira empresa a desbravar isso, né? Hoje, nossos principais produtos são jogos com desafios e perguntas que têm esse único objetivo, em trazer a conexão. Através de quê? Da nossa vulnerabilidade, através da nossa autenticidade e através disso, a gente consegue ser muito mais feliz. A gente precisa do outro e de conexões verdadeiras para que a felicidade realmente exista, né? Então, eu acho que isso é um pouquinho, assim, para a gente poder já começar. E é só um breve resumo, mas depois vocês podem pesquisar melhor, conhecendo a página, todos os conteúdos que a gente cria. Mas vamos ao que interessa, né? E Alice, pra gente já começar a entrar no tema do episódio, assim,
Conta pra gente de onde surgiu Isso Não É Um Jogo, porque na verdade foi da sua história com ele que a gente pensou no tema do episódio, né? Que tem a ver com, já trazendo pra vocês, gente, com essa pressão de performar como solteira ou como solteiro. E assim, a gente até pediu pra vocês no nosso Instagram pra vocês falarem pra gente o que vocês já ouviram falar que uma pessoa solteira tem que fazer, tem que ser, enfim. E aí a ideia é a gente poder refletir sobre isso. Mas conta pra gente então, Alice, de onde surgiu essa ideia do Isso Não É Um Jogo? Veio de uma das maiores dores que eu vivia na época em que eu morei no Rio para poder fazer faculdade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito comunicativa, cheia de amigos. E quando eu me mudei para o Rio, eu me vi tendo muita dificuldade de me conectar com as pessoas, principalmente no lado amoroso. E aí eu comecei a achar que eu estava errada de ser muito intensa, que eu estava errada de ser muito espontânea, que às vezes o meu jeito muito brincalhão poderia, sei lá, me fazer menos feminina. Então eu comecei a ver erro em tudo que eu era e comecei a pesquisar como me encaixar para me conectar mais ainda. E achando que isso era a verdadeira conexão, né? Para eu conseguir ter relacionamentos mais duradouros, que não fosse só de uma noite, né? Então veio muito dessa dor. E depois de muita terapia, depois de muito autoconhecimento, muitas pesquisas, eu fui entendendo que não tinha nada de errado. E que se eu ficasse tentando buscar ser uma pessoa que eu não era, isso nunca ia acontecer, né? E eu percebi também que essa não era uma dor só minha. Depois que eu decidi compartilhar isso com muitas pessoas, com muitas amigas, eu vi que isso era uma dor delas também. Que a nossa geração tem dificuldade de ter relacionamentos duradouros, onde você consegue se aprofundar e ver os defeitos da pessoa e mesmo assim aceitar ela como ela é, né? Então veio disso, veio de entender uma necessidade. Eu amei tudo que você contou da história do jogo. E eu acho até interessante que nesse episódio a gente vai ter várias pessoas em momentos de vida diferentes. Eu já tô numa relação de 8 anos. Você entrou num relacionamento. A Ana Luísa também entrou num relacionamento. Vocês duas passaram por momentos de solteira recente. Então eu acho... E eu também já tô num relacionamento há muito tempo. Então não lembro direito, mas como seria a minha vida de solteira. Então eu acho que esse episódio vai ser muito interessante das diferentes perspectivas, né? Do que a gente vai falar dessas pressões que as pessoas vivem. Exatamente. E outra coisa que eu fiquei pensando enquanto eu tava ouvindo você falar, Alice, e eu até te perguntar, que assim, eu tenho amigas que ficaram solteiras muito recentemente, saíram de relacionamentos longos recentemente. E aí é muito interessante, você estava falando e eu estava lembrando aqui do que elas já consideram que elas têm que fazer, assim, de como que elas têm que agir ao estarem solteiras. Inclusive, daqui a pouco a gente vai entrar nisso quando as pessoas, né, que falaram o que elas acham que uma pessoa tem que fazer. Mas de viver a vida de uma determinada forma, ou ser diferente de como elas são, de como elas eram namorando, assim, é muito interessante a gente perceber isso. Mas eu fiquei pensando nisso, e até de comentários que as pessoas fazem sobre, sei lá, se elas estão sendo solteiras do jeito certo, ou se elas estão sendo solteiras do jeito errado. Aí eu até te perguntar, Alice, se você lembra, na sua época, né, que você estava pensando em desenvolver o jogo, de o que você ouvia, de se você ouvia isso, assim, que você tinha que ser de determinada forma, ou não, você tinha que ser diferente do que você era, e como que era isso, assim, o que você ouvia que você tinha que ser ou tinha que fazer, que talvez fosse diferente do que você queria, né, do que seria naturalmente a Alice. Eu me lembro muito de uma sessão de terapia que eu falei isso com a minha terapeuta, que assim, o que eu precisava ser para eu ser mais feminina? E aí eu falava que, por exemplo, eu adoro sentar de perna cruzada no restaurante. E não, porque se você for feminina, você tem que sentar, tipo, muito lady, assim. São detalhes muito pequenos que parece que foram colocados na nossa cabeça, né, que a gente teria que seguir. E aí a minha terapeuta, eu lembro dela falando assim, você vai assistir um filme que chama Hit, o Conselheiro Amoroso. Você é o doutor do encontro? Nesse filme, gente, esse filme é muito bom. E ele foi uma das minhas grandes viradas de chave, assim, que eu acho que quando a gente consegue ver de fora uma coisa que você tá vivendo, ou seja, eu vi no filme, você consegue se colocar ali no lugar de uma forma muito prática, né? Basicamente, nesse filme, tem esse cara que é o Hit, ele é tipo um doutor de relacionamentos. Ele ajuda os caras a se performarem e saírem melhor e conhecerem e namorarem mulheres. E aí ele tava ajudando um cara todo meio desengonçadinho a conquistar uma mulher. E aí ele encheu esse cara de regras. E
só deu certo, o relacionamento deles só deu certo no final do filme, dando super spoiler, quando ele deixa todas as regras de lado, tudo que ele estava tentando se esforçando ao máximo para fazer, e ele se solta e demonstra quem ele é de verdade. É aí que dá um plim na cabeça da menina, e ela fala, meu Deus, como ele é incrível. Porque antes disso, estava indo tudo por água abaixo. Então, assim, ver isso, né? Ver que que não existem regras, né? É até no nosso manual do nosso produto Entrelaçar, tem até escrito isso no manual. Não existem regras quando nossos corações estão em jogo. Então, a gente não pode achar que você tem que isso, que você tem que aquilo. Porque a única coisa que você tem que ir é fazer o que você tem vontade, né? Isso é algo super interessante, porque muitas vezes a gente vê em redes sociais ou até profissionais falando muito o que você tem que fazer, como é que você não tem que fazer, qual é o passo a passo, né, um pouco. E algumas vezes eu fico um pouco preocupada disso, da espontaneidade um pouco ali que se perde. E eu, pelo menos, assim, pensando muito no meu relacionamento, na minha trajetória de relacionamento, espontaneidade é algo que é muito importante pra mim. Aquela sensação que você não tá pisando em ovos quando você tá se relacionando com alguém, que você tá ali falando o que vem na sua cabeça, fazendo o que vem na sua cabeça, e você sabe que você tá sendo aceito e amado por isso. Então, eu fico pensando que até é uma autossabotagem, né? Quando a gente começa a seguir todos esses conselhos e todas essas regras. Já faz um tempo que eu já não tô solteira, mas eu lembro que tinha regras, tipo, demora sei lá quanto tempo pra responder, demora... Gente, isso tudo é joguinho pra mim, e atualmente, com maturidade, eu vejo que isso é um atraso de vida, que nem você trouxe no filme, né? O quanto isso, na verdade, só tá impedindo você de se conectar ou não, né? Com as pessoas, porque você pode se demonstrar ali vulnerável, você pode demonstrar quem você é, mas as pessoas podem também não gostar, né? Também existe essa possibilidade. Exatamente. E falando de regras, eu lembro que eu até falei sobre isso com vocês na nossa reunião antes de gravar esse episódio. Eu queria compartilhar com os nossos ouvintes que estão ouvindo. Quando a gente fica falando de regras, eu lembro de um conceito, eu vou explicar rapidinho, gente, que é muito simples. Um conceito da minha abordagem, que é introjeção, que é basicamente as regras que a gente escuta e que a gente toma pra gente sobre o mundo, sobre como que as coisas deveriam ser, como que as relações deveriam ser. Mas são essas regras que a gente não parou nem pra questionar e pra assimilar. E por isso que eu acho que tem a ver com o episódio. Porque, gente, podem ter algumas regras que, pra mim, Ana Luísa, quando eu paro pra questionar, faz sentido. Mas eu acho que esse é o legal, né? Assim, a gente não agir simplesmente porque a gente ouviu, a gente acha que a gente tem que obedecer aquilo que a gente ouviu de Ser solteira é ser isso. E não vai dar certo se a gente seguir assim. Mas a gente poder pelo menos refletir, né? Assim, faz sentido pra você isso que você tá agindo de determinada forma? Então, Alice, quando você tava solteira e tava se questionando assim, caramba, eu tenho que me encaixar de tal forma. Ana Teresa, quando você tava, eu também quando eu tava, a gente ficar pensando nisso. E quem tá ouvindo que tá solteira, né? De ficar se perguntando, mas você já parou pra refletir se de fato faz sentido essa forma que você tá agindo? Se faz sentido com quem você é, com o que você quer? Porque muitas vezes a gente para refletir e não tem sentido com o que a gente quer e com o que a gente é, né? E até tô pensando nessa coisa de, nossa, essa pressão de não ser emocionado que a gente escuta tanto. Inclusive, eu lembrei de trend no TikTok que eu já vi, de pessoas no Twitter, assim, de checklist, assim, de como que você tem que agir, você tem que ser de determinada forma. E eu fico vendo isso pensando, gente, Você é doido? a pessoa tá basicamente dando um manual de regras pra pessoa não ser ela mesma, não ser autêntica, né? Então, Você não pode ser emocionado, você não pode sentir demais. Se você tá solteiro, você não pode querer conexão. E assim... Ai, monas. Então tá. A intenção do episódio é justamente a gente poder questionar isso, né? Eu acho que você entrou agora num ponto em que a gente bate muito na tecla, né? Que é essa questão de você ser emocionado. Ou então você ser intenso demais. A que ponto, qual que é a medida da intensidade, né? Qual que é a medida certa disso, do ser emocionado? Tem uma medida certa para isso? E no nosso conceito, a gente acredita que não existe. Quanto mais intenso você for, melhor para você. Mais você se joga na vida. Então a gente tem até um clube dos intensos, onde a gente tenta nadar contra essa corrente de que você tem que ficar contando os seus passos mesmo. E isso é um sinal de alerta já, de alerta de perigo, tipo aquelas red flags. Então se você tá num relacionamento e você fica aflita demais, se você fica com muita ansiedade, se você fica contando as palavras e segurando o seu jeito de ser, você tem que tomar cuidado. É um alerta já, sabe? Já é pra você dar 2, 3 passos pra trás e sair correndo. Eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, mas por que a senhora tá correndo? Então, voltando nessa questão, né, de você ser emocionado ou não, eu acho que uma coisa que a gente precisa parar para se perguntar é: será que eu tô sendo intensa nesse relacionamento ou será que eu tô sendo apenas ansiosa? Porque, assim, eu ouvi esses dias uma analogia muito legal,
que uma pessoa estava falando assim: por que será que relacionamentos que são muito intensos duram menos? Aí a pessoa foi e respondeu assim: pensa você correndo numa esteira, tá correndo no seu máximo, você tá lá correndo, você tem que correr no seu máximo do seu máximo. Quanto tempo você aguenta ficar ali correndo no máximo do seu máximo, sem tropeçar, sem ficar ofegante, sem cansar, sem cair? Muito pouco tempo, né? No meu caso, eu não conseguiria talvez nem 1 minuto. E por mais que eu ame suar, eu amo correr, mas eu não conseguiria estar ali no máximo do máximo tão constante assim. Então, assim, a gente só precisa entender que você não tem que controlar a sua ansiedade, como muitas pessoas pensam, mas a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Porque a potência sem os freios, elas não servem para nada. Então, é a gente entender que o amor, ele nasce devagarinho, ele nasce aos pouquinhos, num pace tranquilo, né? Se for fazer analogia com a corrida, né? Sem te deixar exausto, sem você precisar se afobar. E a gente não precisa dar tudo de nós logo no começo, porque até tem uma frase, né, do Lacan que ele fala que a falta é o motor do desejo. Então, a gente não precisa logo de cara ficar ansiosa. Às vezes a gente tem essa ansiedade de querer mostrar tudo que a gente é, como a gente é incrível, como a gente é inteligente, como a gente é legal, como a gente faz coisas maravilhosas. Aí a gente tem essa ansiedade de despejar tudo isso de uma vez. E isso que é a gente lidar com essa intensidade, né? É a gente ir com calma, aos pouquinhos, mas não deixar de ter toda aquela vibração e querer viver aquilo tudo com inteireza, né? Eu acho que a intensidade é mais sobre inteireza, você tá ali inteiro, do que uma ansiedade, né? Então, a gente não ficar com essa afobação toda, porque vai ser impossível a pessoa não notar o quão incrível você é, se você não se desesperar, né? Faz sentido? Eu acho que faz muito sentido, e assim, e volta para esse ponto dessa pressão, assim, porque quando você tá falando ali, você fica imaginando, assim, a gente escuta tanto como que a gente não deveria ser, como que a gente deveria agir quando a gente tá nesse momento da vida, né, de solteiro, que parece que fica tudo muito limitado às vezes, né? Então, quando você fala de inteireza, quando você fala de intensidade, eu só fico pensando nisso, assim, requer coragem, né? Se colocar vulnerável e admitir que talvez você queira uma conexão, talvez você queira estar ali, né? Claro que a gente fala muito da importância também de ter cuidado, de ver se a gente tá numa relação que a pessoa tá tendo responsabilidade afetiva com a gente, que a gente tá tendo responsabilidade afetiva com a pessoa, mas eu acho que qualquer relação que a gente não pode ser a gente, que a gente tem que ficar contando nossos passos, já não é muito legal. E ainda assim, nessa fase de solteiro, que a gente tá conhecendo pessoas, a gente pode querer conhecer pessoas, daqui a pouco a gente vai entrar no que os nossos ouvintes falaram, de que uma pessoa solteira não pode querer conhecer pessoas, e isso é muito limitante, né? Eu gostei muito que vocês trouxeram do emocionado, né? Porque atualmente o grande medo é você não ser o emocionado da relação. E, gente, eu acho isso bobagem, porque eu acho que a essência das relações humanas é se conectar. Então, você chegar e falar, não vou me apegar, não vou me conectar a ninguém, todos os relacionamentos que eu vou ter vão ser rasos. Gente, eu acho, isso triste. Eu não acho isso tão legal. E eu acho triste, assim, que a gente demoniza isso, né? Vê como algo ruim, você querer se conectar. Você querer se conectar, gente, não é tipo, conhecer alguém, quero namorar, quero casar, quero ter filhos, mas realmente você ter uma troca genuína e verdadeira ali, porque eu acho que é nas trocas verdadeiras e genuínas que a gente cresce, que a gente realmente aprende coisas novas. Você entrou numa questão muito interessante, que é a do medo, né? A gente tem medo de se envolver muitas vezes porque a gente quer falar de amor, mas é muito engraçado, né? A Bell Hooks, no livro que eu tô lendo agora dela, ela até fala isso, ela fala assim, que a gente quer muito falar de amor, mas é difícil falar de amor, sendo que o que a gente mais vê é a falta dele e não a presença dele, né? Então, a gente acaba tendo esses medos por a gente viver muitas decepções, né? Às vezes por a gente estar tentando entrar nessas regras e aí a gente quebra a cara justamente por a gente estar seguindo algumas regras. Então, a gente vai criando vários medos por causa das decepções que a gente vai tendo, né, ao longo do tempo. Eu senti muito isso quando eu tava solteira. Teve uma época que eu comecei a me fechar. Eu comecei a falar, não, eu preciso ser essa pessoa super desapegada, porque é assim que vai dar certo. Eu tenho que demonstrar total desinteresse. E aí eu lembro que nesse meio eu aprendi que se eu quiser me envolver, eu preciso ser envolvente. Não dá pra não demonstrar, porque isso não vai envolver o outro. É só você se colocar no lugar contrário, assim. Se eu tô conversando com uma pessoa ali e essa pessoa não demonstra interesse nenhum,
Eu vou me interessar por ela? Não vou achar que ela tá nem aí pra mim. Então por que eu vou fingir que eu tô nem aí pro outro, sabe? E eu fico até pensando, né, que se alguém tá ouvindo isso, por exemplo, se interessa em série por pessoas que não estão interessadas em você, aí isso também já vai ser um indício de alguma coisa. Não dá pra gente assumir nada aqui, mas de você, na sua própria terapia, até poder entender se isso não é até uma defesa de se envolver, né? Porque, de fato, assim, quando a gente vê essas pessoas que ficam muito nessa dinâmica de se relacionar desapegada, aí eu fico pensando, ou essa pessoa pode estar tentando seguir alguma regra, como talvez foi você, né, Alice, assim, de estar ouvindo o tempo todo que você deveria demonstrar um desinteresse para a pessoa se interessar por você. Então, ou ela tá vivendo alguma regra, ou talvez ela esteja com medo mesmo, né? Com medo de se relacionar. Mas, de qualquer forma, se você quer se relacionar, aí é encontrar uma pessoa que esteja aberta, né? Que esteja ali na mesma medida, na mesma temperatura que você. Você falou da gente encontrar as pessoas que estão na mesma sintonia que a gente, né? Aí também é uma questão de muito autoconhecimento, porque se você não se conhece e não sabe que você tá usando, que você tá com medo de se relacionar, com medo de se decepcionar de novo, por exemplo, você vai começar a encontrar pessoas que não estão buscando relacionamentos sérios, né? Então, que não estão buscando coisas duradouras também. Então, você tem que olhar para esses seus traumas primeiro também, né? Com certeza. E aí, então, falando da pressão de performar como solteira, né, que é o objetivo aqui do episódio, a gente falar sobre isso, a gente perguntou para vocês o que vocês achavam que uma pessoa solteira tinha que fazer, e a gente vai comentar algumas coisas dentro dessa lista aqui do que a gente pegou de respostas de vocês. Quero que vocês que estão ouvindo reflitam sobre, e vocês, meninas, Ana Tereza, Alice e eu, a gente vai comentar aqui também do que a gente acha. A gente vai ler todas elas aqui e depois a gente vai comentar. Começando pela primeira, uma pessoa solteira tem que aproveitar a própria companhia. Uma outra coisa que mandaram pra gente é uma pessoa solteira tem que sair para esquecer o ex ou a ex, mesmo não querendo. Isso daí é bem típico, tá? A terceira é que uma pessoa solteira tem que se amar, se respeitar, se conhecer e aí sim sair com amigas e conhecer pessoas. Uma pessoa solteira tem que ser menos exigente, ou ela vai acabar uma solteirona pra sempre. Uma pessoa solteira tem que ser autossuficiente. Uma pessoa solteira ela tem que saber ser feliz. Uma pessoa solteira tem que curtir a vida. Uma pessoa solteira tem que manter a postura. Uma pessoa solteira é sempre triste e se sente sempre sozinha. Uma pessoa solteira tem que ir pra balada e pegar geral. Gente, adoro esse conceito. Uma pessoa solteira tem que aproveitar a vida. Uma pessoa solteira tem que se comportar de maneira certa, porque senão nenhum homem vai querer. Uma pessoa solteira tem que se conhecer, reconhecer o seu valor próprio e buscar curar suas dores. Uma pessoa solteira tem que ser completa, não tem essa de metade da laranja. Uma pessoa solteira tem que cultivar amor próprio. E pra finalizar, uma pessoa solteira tem que se amar, estar bem consigo mesma, porque é isso que importa. O que vocês acham dessas frases, gente? Tem algumas aqui que eu achei um pouco problemáticas, eu achei até um pouco mais pro crenças mais conservadoras, até um pouco mais machistas, sobre que entra, eu acho até que em recortes do que mulheres têm que ser para agradar homens, né? É essa mesma discussão que a Simone de Beauvoir está propondo no Segundo Sexo, com aquela frase famosa dela, de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. E eu acho que totalmente contra o que a gente está falando sobre ser autêntico. E isso serve tanto para homens quanto para mulheres, mas eu acho que existe uma pressão, até de um recorte de gênero, que as mulheres elas são socializadas para serem mais agradadas, para serem mais agradáveis, para serem boazinhas, para não falarem muitas opiniões dela. E algumas vezes eu acho que isso é reforçado nesse momento de socialização, até quando você tá solteiro. Tô curiosa pra ver o que a Alice achou dessas frases. Nossa, eu achei que a gente tem... Eu não sei se pode falar essa palavra, mas uma pessoa solteira tem que ligar o foda-se pra tudo isso. Eu achei muito... Eu fui ouvindo e eu fui ficando meio... Nossa, tipo, pesada, assim, sabe? Quanta exigência, que difícil, né? E ser solteiro não é pra ser uma coisa difícil, é pra ser bom também, né? Assim como namorar, assim como várias fases da nossa vida, né? Mas uma coisa que me pegou muito falou algumas vezes muito sobre amor próprio, né? E eu acho que o amor próprio, ele é a base, ele é a base da nossa prática amorosa, assim. Se a gente não tem ele, todos os outros esforços que a gente vai estar fazendo pra gente amar vão falhar. Então, eu acho que, assim, a gente não vai estar se amando todos os dias, todas as horas. Isso, pra mim, é uma prática eterna. A gente vai ter sempre algo
que a gente não vai gostar e que a gente vai precisar melhorar. Você não precisa se amar por completo, mas você tem que estar feliz com quem você é, mesmo com os seus defeitos. Eu vejo muito que é não idealizar o que é amor próprio também, porque senão a gente vai achar que a gente vai acordar todo dia e vai pensar, nossa, sou uma pessoa incrível. Amor próprio não é isso. Até porque quando a gente ama uma outra pessoa, a gente ama a outra pessoa com os defeitos dela. Então a gente vai ter que aprender a amar a gente com os nossos defeitos também. Então é a gente saber que muitas vezes a gente pode ser cabeça dura, a gente pode ser egoísta, a gente pode ser uma série de coisas que muitas vezes o nosso lado crítico já sabe, de cor e salteado. Mas falar, eu sou tudo isso, mas eu também sou outras coisas. E juntando tudo, eu sou uma pessoa legal, eu gosto da minha companhia, eu tenho muito a oferecer pros outros também. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que pra maioria dessas frases, não é uma pessoa solteira tem que... Porque assim, vamos lá. Aproveitar a própria companhia, se amar, se respeitar, se conhecer, ser autossuficiente. Autossuficiente aí dá pra questionar algumas coisas, mas enfim. Saber ser feliz sozinha, curtir a vida, aproveitar a vida, assim, cultivar amor próprio, se amar e estar bem consigo mesma. Eu acho que tem o ponto que a Ana Teresa falou de não idealizar isso tudo, mas ao mesmo tempo não é só uma pessoa solteira que tem que nutrir esses pontos, né? Isso é importante num geral. Uma pessoa solteira, uma pessoa que tá num relacionamento, uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento. Assim, aproveitar a própria companhia, se amar, se respeitar, se conhecer, curtir a própria companhia. Gente, isso tudo é independente de estar solteiro ou não, assim. Então, vamos se desfazer também dessas regras, se colocar em caixinha de que se você tá solteira, você tem que ter isso tudo. E aí, se você tá num relacionamento, o que é o outro lado, então, que você tem que ter, assim? Fica muito nesse tem que. Você falou uma coisa muito certeira. Esse trabalho, né, de amor próprio, da gente estar construindo essa confiança, ela é eterna. E ela não é só quando você tá solteira, mas como todos os nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja casada, divorciada, namorando, solteira, não importa, né? Porque é isso, assim, sem o nosso amor próprio, eu acho que os nossos outros esforços amorosos falham. E sabe o que é interessante? Que é contraditório, que tá aqui, por exemplo, uma pessoa que falou que uma pessoa solteira tem que manter a postura. Aí eu tô pensando aqui, o que é essa postura? Quando eu li isso, eu pensei em não, por exemplo, sair ficando com todo mundo sem filtro e, assim, que tem uma postura muito específica, porque vocês não estão só escutando, não estão vendo, né? Mas eu tô assim, meio rígida, meio assim, tem que manter uma postura. E aí outra pessoa falou que uma pessoa solteira tem que ir pra balada e pegar geral. Então, vocês estão vendo, gente, como assim, tem tantas regras e cada regra às vezes vai fazer sentido pra pessoa, assim, pra vida dela, pro que ela quer. Mas eu volto a dizer o que eu falei no início do episódio. Vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo, assim, agindo da forma como vocês estão agindo. Porque falaram pra vocês que vocês têm que agir assim, que uma pessoa solteira age assim, então uma pessoa solteira tem que manter a postura, ou uma pessoa solteira tem que ir pra balada e pegar geral. É porque isso tá validando alguma coisa que vocês estão precisando que seja validado, ou porque vocês genuinamente gostam, querem, é isso que vocês querem fazer. Fica aí a reflexão. Eu acho que só mais um último ponto que me tocou muito, me chamou muita atenção pra gente tocar aqui. Uma pessoa que falou sobre a metade da laranja. Uma pessoa solteira tem que ser completa, não tem essa de metade da laranja. Isso me lembrou muito uma história que meu pai me conta. E ele ama contar essa história. Ele conta toda vez. Seja pra mim, pro meu irmão, pra minha irmã. E eu vou contar aqui. E cada um interpreta da forma como quiser. Mas é assim. Tem um amigo, ele e esse outro amigo de faculdade, eles saíam muito juntos, azaravam muito e tal, não sei o quê, pegação. E aí, um desses amigos começou a namorar uma menina. E casou, e aí cada um foi viver sua vida. Só que desde que eles eram solteiros, o outro que não estava casado, ele virou para esse amigo e falou assim: eu só vou casar quando eu encontrar a mulher perfeita. Beleza. Aí depois de muito tempo eles se encontraram sem se ver. O amigo lá estava casado e aí perguntou para esse amigo: E aí, véi, você achou a mulher perfeita? Achei! Mentira! Achei! O problema é que ela também estava procurando um homem perfeito. Então, o que essa história quer dizer? Quer dizer que a gente não precisa ficar bitolado em estar completo para poder encontrar uma outra pessoa. E a gente também não precisa, aí entra nessa questão do amor também, do amor próprio, que a gente também não precisa estar super bem com a gente para você encontrar outra pessoa. E você pode querer uma pessoa que vai te ajudar a melhorar ainda mais. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando nessa ideia realmente de que, assim, gente, nós somos seres de relação, assim. Então, uma pessoa solteira querer se relacionar, querer se conectar,
Tá tudo bem, isso faz parte. Claro que aqui no podcast, e eu com os meus clientes, a Ana Tereza com os dela, a gente vai questionar se você está se relacionando porque você está querendo preencher alguma falta. Mas não uma falta de afeto que uma pessoa poderia te dar um afeto, né? Mas, assim, alguma falta que você precisa olhar com mais calma, assim, o que tá te fazendo buscar aquela conexão, aquela relação? Claro que tem pessoas que se relacionam só para preencher alguns buracos e alguns vazios específicos, e é importante ficar atento a isso. Mas também, eu acho que é irreal a gente imaginar que a gente vai estar completo sozinho. Inclusive, alguém falou sobre isso aqui, né? Ser autossuficiente. Uma pessoa solteira tem que ser autossuficiente. O que é ser autossuficiente? Uma coisa é você poder ter uma relação boa com você mesma, você se cuidar, você saber se dar afeto, se dar atenção, se dar carinho. Mas, gente, ninguém é 100% autossuficiente. Ninguém é 100% completo, né? Então, acho que é importante também a gente desmistificar um pouco isso. Não é nem o 8, nem o 80, né? Não é nem você desenvolver, por exemplo, uma relação de super dependência. E aí, o que isso pode estar denotando? A gente tem uma fala que a gente já falou aqui no podcast, né, Ana Tereza? Que é todo excesso, ele denuncia uma falta. Mas, assim, tanto o excesso de uma dependência numa relação, quanto um excesso de autossuficiência, isso tudo vai estar denunciando alguma coisa, né? Então, a questão é a gente poder olhar. Mas achei muito interessante essa história, Alice. Achei muito, assim. E é isso, tipo, o que é ser completo? O que é uma pessoa solteira ser completa? O que isso significa, assim, né? Que aí ela vai ter que ficar eternamente buscando algo sozinha e não em relação para depois conhecer uma pessoa. São muitas regras. É que tá. Eu acho que você tem que ver o que você quer, né? Eu sabia que quando eu tava solteira, eu queria namorar. Eu queria muito namorar. Eu gostava de ser solteira, apesar de todos os perrengues, apesar de todas as dificuldades. Eu acho que a dificuldade trouxe, por exemplo, hoje, o Isso Não É Um Jogo nasceu através disso e muitos outros aprendizados. Foi a fase que eu mais aprendi na minha vida. Mas eu sabia que eu queria namorar. E eu sabendo disso, eu assumi para mim mesma e para o mundo. Eu tenho que saber aonde eu estou e aonde eu quero chegar, o que eu quero. Então, eu não tinha vergonha, eu acho que é uma coisa que muitas pessoas solteiras têm, de falar o que quer, de falar não só para você mesma, mas para o mundo. Porque hoje a gente tem, se você é solteiro, você não pode ser desesperado, né? Então, tipo assim, não quero encontrar metade da minha laranja, porque senão eu tô desesperada para encontrar alguém. Mas se você quer, assume que você quer. Então, foi um primeiro passo que eu tomei pra mim, foi assumir, tipo, eu tô solteira hoje, mas eu quero namorar. Então, eu lembro de uma entrevista da Viola Davis, eu amo ela. Tem esse documentário na Netflix e tem uma parte que ela fala que quando ela encontrou o marido dela, há um ano antes, sei lá, alguns meses antes, ela tinha feito uma carta escrevendo tudo que ela queria para um namorado. E aí, logo depois, ela conheceu o marido dela. E eu fiz a mesma coisa. Eu ouvi isso, eu fui lá, fiz uma carta, escrevi tudo com detalhes de como eu queria que fosse o meu namorado. Então, por incrível que pareça, não sei se foi magia ou se foi muito realmente trabalho interno acontecendo, mas depois que eu encontrei meu namorado, foi muito mais do que eu imaginei, do que estava ali na lista, né? Então, eu acho que a gente precisa primeiro assumir pra gente o que a gente quer e não ter vergonha disso, não ter vergonha de colocar isso no mundo. E eu saí falando pras minhas amigas também, tipo, em viagem. Não, vou aproveitar muito porque depois dessa viagem eu vou namorar. E eu falava sem vergonha. E eu já vi há um tempo atrás, quando eu era solteira também, porque foram muitas fases, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de assumir, eu tinha vergonha de não ficar com as pessoas na festa, igual uma pessoa falou aí, porque se eu não ficasse com ninguém, eu tava encalhada. Então, assim, eu só não quero ficar, assume, tipo, eu não tô afim, ninguém aqui me interessou. E aí, gente, pra fechar o episódio, tô pensando aqui, cada uma dá uma frase do que tirou, assim, resumindo, o que ficou desse episódio pra vocês, em uma frase do que a gente falou. Eu acho que eu posso começar falando que o que eu vou tirar desse episódio é que existe muita pressão, existe muito deveria, mas se você não for autêntico, você não vai se conectar de verdade com as pessoas. Eu tô com... São muitas regras. Se você, contanto que você esteja sendo responsável emocionalmente com você e com o outro, não tem regras. Se você quer se conectar, tá tudo bem. E se você quer sair pegando todo mundo, também tá tudo bem. Eu acho que eu vou ficar com demonstrar amor o máximo que você quiser e puder, porque isso jamais vai ser um desperdício. É no mínimo, um grande aprendizado.
E pessoal, esse foi o episódio de hoje. Vocês gostaram? Compartilha aí nas suas redes sociais, marca a gente, marca aqui a nossa incrível convidada, que eu já quero por favor, agradecer por você ter vindo aqui, ter disponibilizado seu tempo e ter falado aqui sobre conexões genuínas, que eu acho que é o que a gente prega muito aqui no podcast. Então, pessoal, vocês podem seguir o podcast Psicologia Sincera no Instagram e em outras redes sociais, no @podcast Psicologia Sincera. Vocês podem me seguir no @Ana Tereza Cavalcante e Ana Luísa. No @psicóloga Ana Luísa Braz. E Alice, onde que as pessoas podem te encontrar? Onde que as pessoas podem encontrar o jogo? Ou isso não é um jogo, na verdade? Ó, a gente tá no TikTok, no Instagram, a gente tem site, isso não é um jogo.com, o @ é o mesmo, isso não é um jogo. E o meu pessoal é Alice Milbratz. E eu espero muito que alguma coisa aqui tenha tocado você profundamente, para que você possa demonstrar muito afeto sem economizar. Muito obrigada, meninas, pelo convite maravilhoso. Um beijo enorme. Manda beijo no podcast? Pode mandar beijo. Pode. Eu achei que você ia mandar beijo, tipo, pra sua mãe, pro seu pai. Nossa, aí é demais, né? Aí tá cafona demais. Aí é muito afeto. Então é isso, pessoal. Todas essas informações vão estar aqui embaixo. Então todos os links para todos os Instagrams, para tudo, para Isso Não É Um Jogo, vai estar aqui embaixo na nossa descrição, junto com os Instagrams profissionais do nosso editor de áudio, Rodrigo Moreno, e o nosso designer, Fernando Picamilho. E é isso, gente. Um beijo e estamos de volta em 2024. Até semana que vem!